Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Hoje, amados e amadas, vamos pregar sobre os falsos profetas, os falsos pastores, porque Deus não atende os nossos pedidos de milagres. Vamos pregar sobre isso e a palavra. A igreja no reino de Deus, as servas do Senhor, os fiéis da palavra do mundo, os quatro cantos da terra, que será levado esse evangelho, essa pregação, que são os anseios do Pai. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós nesse momento e faça com que nós vemos e ouvimos a palavra e colocamos em prática em nossa vida e ensinamentos ao próximo nesse momento, e ordeno que expulse os maus espíritos e os adversários, que não faça comichão na mente daqueles que querem ouvir a palavra, distraindo, provocando má audição. Peço nesse momento que repreendo em nome de Jesus. Então, amados e amadas, vamos pregar sobre os falsos profetas, o que a Bíblia ensina sobre os falsos, os profetas, o que ela diz a respeito dos profetas, e por que Deus não faz os milagres que pedimos, clamamos. Nessa palavra, o Divino Espírito Santo vai enviar a você, em nome de Jesus, para que você entenda o que Ele irá transmitir nesse momento. Tenham cuidado, amados e amadas. Os falsos profetas, eles vêm a você vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vós os reconhecerão. Alguém pode colher uva de um espinheiro ou figos em ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Todas as árvores não produzem bons frutos, é cortada, lançada fora ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está lá nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eles lhe dirão claramente, não os conheço. Afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sim, amados e amadas, temos que prestar atenção nos anseios, na palavra, no sussurro do Espírito Santo dentro de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, verso 15 e 20, Jesus disse a seus discípulos, cuidado com os falsos profetas. Naquela época já, eles vêm até vós, como eu já disse, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso colhe-se uvas de espinheiro, figos e urtigas? Após ter se precaver contra o perigo, a gente entra num caminho largo da perdição. O Senhor nos alerta hoje contra falsos profetas, falsos pastores, metidos em peles de ovelha, se ocultam no rebanho de Cristo como
lobos traiçoeiros. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam com palavras doces, sedutoras, promessas, falam o que você quer ouvir, mas que por dentro são lobos ferozes, traiçoeiros, à espreita das vítimas desprevenidas, com somente ambição de cura, não de adoração, e pedindo a Deus a sua cura. Em seguida, Jesus, o sinal que poderemos distinguir, o Senhor Jesus nos indica, o sinal que poderemos distinguir as ovelhas falsas das verdadeiras. Vós os conhecereis pelos seus frutos, ele já disse. Mas a que fruto precisamente se refere Jesus? Não são de certo os frutos externos, isto é, não se trata nem de jejum, nem de esmolas, nem de orações, nem de pregações, porque todas essas coisas, quando se fazem com mau fim, no erro, não aproveita mais para encobrir os lobos. Por isso são esses os frutos que podem servir-nos para reconhecê-los. Trata-se antes dos frutos que Paulo chama obras da carne, a saber, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. São esses, pois, os frutos com os quais podemos conhecer quem é a árvore boa, quem é a árvore má. As más frutificam em obras da carne. Repito, atenção, amados e amadas, observai, vós sabeis quem são os maus pastores, por essa palavra, e os maus profetas, que se dizem profetas. São esses, pois, os frutos com os quais podemos conhecer a árvore boa. E quem é a árvore má? As más frutificam a obra da carne, capital, luxúria, mansão, avião, navio. As boas dão fruto do Espírito, que é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, bondade, fidelidade, brandura, temperância. Ajuda ao próximo, né, servas de Deus? As más ainda se revistam de folhas frondosas, ainda que pareçam por fora cheias de vitalidade, lindas, estão podres por dentro, carregadas de frutos estragados. As boas, ao contrário, ainda que nem sempre sejam muito atraentes, são as que se deixam podar por Cristo e nele dão frutos abundantes, de fé viva, operante pelo amor de boas obras. Portanto, é por esses frutos que havemos de julgar, antes de tudo, se temos nós, mesmo sido lobos ou ovelhas, árvore boa ou má, ocasião de queda ou só erguimento para os nossos irmãos à fé. Vós conhecereis pelos seus frutos. Amados e amadas, vamos aqui nós raciocinar. Quem são os bons pastores? Quem são os falsos profetas? É fácil distinguir, amados e amadas. Jesus e os apóstolos, nas suas pregações pelo mundo, nas suas andanças naquela época, eles não tinham uma pedra para encostar a cabeça para adormecer. Eles não tinham casa. Eles almoçavam na casa dos cristãos que ofereciam o almoço a eles. Olha a palavra. E hoje, conhecereis o falso pastor, o falso profeta, pela árvore, por seus frutos. Entendo. Quanto a fatos, não tem argumento.
Uma palavra só basta. O Espírito Santo está colocando na sua mente, não há dúvida, de saber quem são os bons pastores e quem são os falsos profetas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara Yeshua Mashiach. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos meus pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram, expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras por onde eu expulsarei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e não mais terão o medo ou o pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que eu levantarei para o Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará com que o justo e direito, é justo e direito na terra. Nos dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é nossa justiça. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra pastores que apacentam o meu povo: eis que vem os dias, diz o Senhor, e que levantarei os justos, que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles que deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: esses líderes do povo, em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês abandonaram e levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho nas terras onde os expulsei, e os trarei de volta para o seu curral. Eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Eles nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi, e ele reinará com sabedoria e fará o que é justo em toda a terra. Esse é o nome, o seu nome, o Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo, Israel viverá em segurança. Sim, amados e amadas, diz o Senhor: ai dos pastores que não cuidam das ovelhas. Tome cuidado com os falsos profetas. Amados e amadas, não dê crédito a todos que dizem são inspirados por Deus, todos que se intitulam profetas, todos que se intitulam Cristo, Jesus Cristo, todos que se intitulam pastores. Ao contrário, põe-se à prova e verifique se o espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não. Já lá em cima eu disse que é fácil decifrar o bom pastor e o mau pastor, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A maneira pela qual nós podemos verificar se o espírito que eles têm é o mesmo de Deus: todo profeta que confessa que Jesus veio à terra em forma humana tem o Espírito de Deus. Todo profeta que não confessa isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Pelo contrário, ele tem o Espírito que guia o inimigo de Cristo. Vocês ouviram falar que esse Espírito estava por vir? Pois bem, ele agora já está no mundo.
Filhinhos, vocês pertencem a Deus e têm vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior que aquele que está no mundo. Esses falsos profetas pertencem ao mundo, aos prazeres do mundo. Por essa razão, aquilo que eles falam vem do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas aquilo que não pertence a Deus não os ouve. Deus nos ouve, mas aquele que não pertence a Deus não nos ouve. Dessa maneira podemos reconhecer quem tem o espírito da verdade e que tem o espírito do erro. Porque Deus é amor. Amados e amadas, amemos uns aos outros. O segundo mandamento de Yeshua Mashiach. Porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é filho de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele enviou seu Filho ao mundo para que nós tivéssemos vida por meio dele. E o amor não consiste em nós termos amado a Deus, mas sim nele ter nos amado. Deus mostrou seu amor por nós enviando seu Filho para ser oferecido em sacrifício por nossos pecados. Amados e amadas, Deus nos mostrou seu amor por nós dessa maneira. Nós também devemos nos amar uns aos outros, segundo o mandamento de Yeshua Mashiach. Ninguém jamais viu Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus vive em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. A prova que temos, que vivemos nele, é de que ele vive em nós. E é esta, ele nos deu o seu Espírito. Nós vimos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele em Deus. E nós mesmos conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e se alguém viver no amor, Deus vive nele e ele vive em Deus. É dessa maneira que o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do julgamento tenhamos a confiança. Nós poderemos ter essa confiança porque em nossa vida nesse mundo somos iguais a Yeshua Mashiach. No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor, perfeito amor, tira o medo. O medo está ligado ao castigo, por isso, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, o mandamento que recebemos dele foi este, que aquele que ama a Deus, ama também seu irmão. Amém, amados e amadas? O que a Bíblia diz sobre os falsos profetas? Um falso profeta é uma pessoa que espalha falsos ensinamentos ou mensagem enquanto afirma proclamar a palavra de Deus. Na Bíblia, os falsos profetas também falaram em nome de falsos deuses. Os falsos profetas atuaram em seu papel profético de forma ilegítima ou com o propósito de enganar. A Bíblia denuncia os falsos profetas por desviarem as suas ovelhas, as pessoas. No Antigo Testamento, o termo em si, falso profeta, não ocorre, mas as referências a falsos profetas são evidentes, abundantes. Em Jeremias encontramos uma descrição clara de falsos profetas, e o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentira em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, eles estão profetizando para vocês visão falsa, adivinhações inúteis, engano que procede do seu íntimo. Jeremias capítulo 14, verso 14, que diz: e o Senhor respondeu:
Esses profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, neles lhe dei ordem, neles lhe falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis, engano que procede do seu íntimo. A principal diferença entre homens, como Jeremias, um verdadeiro profeta de Deus, e os falsos profetas, era uma fonte de informação. Em vez de falar a palavra de Deus, os falsos profetas entregavam mensagens que se originavam em seus próprios corações e mente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dê ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enche de falsas esperanças. Falo as visões do seu coração, mas não vem na boca do Senhor. Jeremias capítulo 23, verso 16, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não dê ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enche de falsas esperanças. Falo de visões no seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Jeremias capítulo 23, verso 21, que diz: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Outras diferenças entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas da Bíblia é a motivação, amados e amadas. Os verdadeiros profetas são motivados pela lealdade a Deus acima de tudo, enquanto os falsos profetas são motivados pelo interesse próprio, pelo desejo de serem populares com o povo, encher as igrejas para ganhar faturamento, dízimo. 1 Reis capítulo 22, verso 13 e 14, que diz: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz prediz coisas boas ao rei. Portanto, em sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser eu falarei. Quando Jeremias anunciou a dura realidade da desolação de Jerusalém, os falsos profetas prometem a paz. Naturalmente, o povo de Judá preferia as mensagens agradáveis do falso profeta. Como eu disse, você gosta de ouvir tudo que te convém, mas não a verdadeira palavra. Não profetize para nós o que é reto, diga-nos coisas agradáveis, profetize ilusões. Isaías capítulo 30, verso 10, que diz: eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e os profetas: não profetize para nós o que é reto, diga-nos coisas agradáveis, profetize ilusões, não fale a verdade. Os falsos profetas eram frequentemente contratados por uma taxa ou entregavam suas mensagens para ganho financeiro. Os seus cabeças dão uma sentença por suborno, seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor em meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias capítulo 3, verso 11, que diz: os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Está aqui, amados e amadas, algumas religiões, alguns pastores, alguns profetas que vivem é só você notar, amado e amada,
quem são os maus profetas, quem são os maus pastores? Eis a palavra. Veja os milionários, falsos pastores, falsos profetas. Israel nem sempre conseguia discernir a diferença entre um verdadeiro ou falso profeta. Em 1 Reis capítulo 22, que diz: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Esse perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa, e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Sim, o rei Josafá de Judá buscou o conselho do Senhor antes dele e o rei Acabe de Israel embarcarem em sua missão para retomar a cidade de Ramote em Gileade. Josafá ouviu as predições da vitória dos 400 conselheiros de Acabe, mas suspeitou que esses homens eram falsos profetas, que não tinham a mente no Senhor. As suspeitas de Josafá estavam corretas, eram homens do sim de Acabe, falsos profetas que não interessavam em comunicar a verdadeira palavra de Deus. Eles apenas diziam o que o rei queria ouvir e cobravam o seu salário alto do tesouro real. Josafá perguntou se havia outro profeta que pudesse dar uma segunda opinião. Acabe chamou o profeta Micaias. Embora de contragosto, eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. 1 Reis capítulo 22, verso 8. O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. E Micaias, filho de Ilá, Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Fiel à forma, Micaias profetizou que Acabe moriria em batalha, Israel seria disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Micaias, cuja palavra foram cumpridas, provou ser o verdadeiro profeta de Deus. Nenhum dos falsos profetas da corte de Acabe conseguiu manter o rei vivo. A punição estabelecida dos falsos profetas do Antigo Testamento era severa, porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que eu falasse, ou por falar em meu nome, em nome dos outros deuses, esse profeta deve ser morto. Deuteronômio capítulo 18, verso 20, que diz: porém o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome dos de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Copiaram, amados e amadas? No Novo Testamento, Yeshua Mashiach ensinou sobre falsos profetas em seu sermão na montanha. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos velozes. Pelo fruto vós conhecereis, pois acaso se colhe, como eu já falei lá em cima, uvas no espinheiro, ou figos e ervas daninhas, assim toda árvore produz bons frutos, ou figos em ervas daninhas, assim, porém a árvore que dá bons frutos, porém a árvore que dá maus frutos, produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, a árvore mal não pode produzir frutos bons. Mateus capítulo 7, verso 15 e 18, que diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Amados e amadas, está aqui: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Como são os pastores hoje, cheio de capitais, fazendas, iates, aviões, seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiro ou figos e ervas daninhas, assim toda árvore
que produz bons frutos, porém a árvore produz frutos maus. Jesus passou a explicar as sérias de consequências de ser um falso profeta. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Assim, porém, seus frutos, vocês os conhecerão pelos seus frutos. Nem todo me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não fizemos milagres. Eu lhes direi claramente, eu não conheci vocês, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, verso 19 e 23, que diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Assim, porém, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está lá nos céus. A Bíblia descreve os falsos profetas como adúlteros. Jeremias capítulo 23, verso 14, que diz, mas os profetas de Jerusalém, vejam, coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade, e fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim todos eles se tornaram Sodoma e Gomorra, os moradores de Jerusalém, como Sodoma e Gomorra. Sim, felizmente a Bíblia apresenta testes inefalíveis para reconhecer o falso profeta. A chave é saber como é o verdadeiro profeta. Né, amados e amadas, né, serva do Senhor, você que me pediu essa pregação, ouça. As palavras de um verdadeiro profeta são cumpridas. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22. Se vocês pensarem como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenho medo dele. Os ensinamentos de um verdadeiro profeta são consistentes com a Escritura, segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Os ensinamentos de um verdadeiro profeta encorajarão o comportamento correto e proporcionarão benefícios espirituais. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 e 4, se aparecer em meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou esse prodígio do que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, desses deuses esses que vocês não conhecem, não dê ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo você à prova, para saber se você ama o Senhor, seu Deus, de todo o coração e toda a tua alma. Um verdadeiro profeta reconhecerá Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, verso 1 e 6. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos que vêm e procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. O verdadeiro profeta reconhecerá Cristo como Deus. Amém, amados e amadas? E se acaso o profeta der uma mensagem a uma dessas pessoas, fique sabendo que ele é um falso profeta. Sim, às vezes a gente vê cair numa própria mentira e destruir esse falso profeta por meio do povo de Israel. O profeta
será tão culpado quanto aquele que eu consultar. Os dois serão castigados. Assim o povo de Israel não se desviará mais de mim, nem continuará contaminando a sua vida com todos os pecados. Quando isso acontecer, eles serão o meu povo e eu serei o Deus, diz o soberano Senhor. Amém, amados e amadas? Evangelho, Jesus ensina como descobrir se um profeta é o verdadeiro ou é falso. Sim. No Evangelho, Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus nos convida a ser prudentes para não cair nos entusiasmos fáceis e quase sempre superficiais, promessas, prosperidade, lucro. A rotina do nosso dia a dia faz que a nossa fé fique vazia, fria, sem perspectiva. É por isso que o estilo do reino de Deus e as novidades inauguradas por Jesus propõem um caminho de conversão duro, mas não impossível para todos os dias. A porta que leva ao reino é estreita. Atenção, amados e amadas. A porta que leva ao reino é estreita, mas não impede a passagem de ninguém. Nesses últimos anos, nós encontramos imagens explícitas que tornam a vida percorrida por Jesus não uma simples via, por onde nós podemos fazer uma caminhada sem obstáculos. Jesus sabia bem das dificuldades que nasciam no compartilhar os ensinamentos do Mestre. Eles experimentavam isso todos os dias, os obstáculos, os impedimentos, provinham antes de tudo das condições humanas, mas muito mais predisposta à satisfação das necessidades terrenas. Por isso, Jesus falava de cães, de porcos, de porta estreita e de porta larga. Existe o fiel em Cristo da porta estreita, existe o que se diz fiel em Cristo da porta larga. Jesus, quando falava sobre isso, também queria alertar os seus discípulos para o mal que sempre bateu às portas. Trata-se do risco religioso bem conhecido na época de Jesus, que jamais desapareceu da história do homem. No Evangelho encontramos o convite que nós distinguimos entre o verdadeiro e o falso profeta. O falso profeta, ontem como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, prosperidade, avião, casa, carro, mas carregada de hipocrisia e engano. Eles amam se esconder por trás da palavra de Deus e conseguir fortunas, mas pronunciam somente palavras humanas que satisfazem o seu ego, que você paga para isso. Jesus nos ensina uma maneira de combatê-los, vendo que frutos eles produzem, que eu falei lá em cima já. É uma realidade séria sobre a qual precisamos estar atentos. A própria comunidade de Jesus sofreu com isso. Sabemos que entre os 12, um se tornou traidor. Não foi diferente na igreja órfã de Jesus. No episódio de Atos capítulo 5, que fala de Ananias e Safira, testemunha essa fragilidade humana. As imagens tiradas do mundo nos lembra a pedagogia divina que busca tornar claro o perigo que o cristão corre se não estiver com antenas conectadas, mesmo em sintonia lá nos céus. O cristão que está com sua fé fria, seu alimento da palavra, pode ceder à tentação de substituir Cristo por outro Cristo, e pode trazer satisfação momentânea, mas não irá trazer a sensação da plenitude divina. Devemos estar atentos, amados e amadas. Quem fala em nome do Salvador, somos bombardeados todos os dias por mensagens que dizem ser a palavra de Deus e permanece como única capaz de iluminar o caminho que nós andarmos. Ela é a única que é capaz de confirmar se somos capazes de produzir bons frutos. O que Jesus quis dizer? Muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Amados e amadas, se algo que as pessoas sabem sobre Jesus é que ele era talentoso e contador de parábolas. As parábolas de Jesus têm a notável capacidade de despertar nossa imaginação e desafiar nossas pressuposições. Jesus não ensinava por parábola, mas para nos dar uma noção abrangente da maneira como compreender Deus, a nós mesmos e as outras pessoas. Ele ensinava por parábola para nos convidar a reexaminar alguma das nossas mais estimadas convicções sobre os assuntos de importância eterna. Por essa razão, as parábolas de Yeshua Mashiach são frequentemente inquietantes ao invés de tranquilizadoras. A parábola de Jesus sobre as bodas do casamento é exatamente assim, as bodas. Essa parábola é como as outras sobre o reino dos céus. Conta a história de um rei que deu um banquete de casamento para seu filho. Mateus capítulo 22, verso 2. Bodas de casamento têm importância significativa na Bíblia. Em última análise, é o dia em que Deus reunirá todos os seus redimidos e eles desfrutarão de sua presença em completa santidade e alegria. Ao mandado do rei, os convites para o banquete são distribuídos. Os servos do rei são enviados a chamar os convidados para bodas, mas esses não quiseram vir. Mateus capítulo 22, verso 3, eles oferecem uma série de desculpas e maltratam os servos, então o rei castiga. Mateus 22, versos 5 e 7, o rei então despacha seu servo: ide, pois, para as encruzilhadas do caminho, e convidai para as bodas quantos encontrardes. Mateus capítulo 22, verso 9. Jesus está descrevendo aqui a oferta do Evangelho, primeiro aos judeus, depois aos gentios. A nação judaica havia rejeitado decisivamente a oferta que Deus lhe fez através de seus profetas. Por tal rejeição, Jesus anunciou que o julgamento de Deus iria trazer a destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos em 70 depois de Cristo. Mas na providência de Deus, essa rejeição é a ocasião em que o Evangelho é estendido aos gentios. Os gentios são filhos, aqueles que não pertenciam à religião judaica. O resultado é que a sala do banquete fica repleta de convidados. Mateus capítulo 22, verso 10. Mas então logo inesperado acontece. O rei se ajunta com seus convidados e descobre um homem que não trazia a veste nupcial. Mateus capítulo 22, verso 11. O homem não consegue explicar por que está sem veste. Em um ato de julgamento escatológico, o rei ordena a seus servos: amarai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Mateus capítulo 22, verso 13. Jesus termina a sua história pronunciando o aforismo que resume o significado da parábola: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, verso 14. O chamado, entender essa declaração concisa de ensinamento, entender a parábola como um todo, o que Jesus quis dizer. Com muitos serão chamados e poucos escolhidos. Para responder, necessitamos entender o que Jesus quis dizer aqui por chamados e escolhidos. A palavra chamado permanece a parábola. A pregação em grego diz que os servos chamam aqueles que foram chamados para as bodas. Mateus capítulo 22, verso 3. Os convidados judeus são chamados. Mateus capítulo 22, verso 4 e 8. Os convidados judeus. Os servos são então ordenados a chamar os gentios, que não eram judeus, da religião judaica. A palavra traduzida como chamado no versículo 14 pertence à mesma família da palavra traduzida como chamado. Esse padrão nos ajuda a entender a natureza do chamado na parábola. É a convocação ou convite de Deus por meio de seus servos, profetas do Antigo Testamento, ministros do Novo Testamento. Esse chamado conclama
os ouvintes a se arrependerem e crerem nas boas novas que os servos proclamam. É possível recusar como muitos judeus fizeram? Jesus ensina que aquele que recusar os chamados são culpados por recusá-los. Amém? Seguir no segundo vídeo essa pregação. Amém?